Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é mais um vídeo para a nossa série de Sociologia. Se você ainda não viu nenhum, inclusive já vou deixar linkado para você a nossa playlist de Sociologia aqui do Historizando. Hoje nós vamos falar sobre etnocentrismo, um tema muito importante, um termo importante para as ciências humanas de uma forma geral e que vai te ajudar a compreender não só questões de sociologia, de história, mas vai te ajudar a compreender o mundo e ainda vai te ajudar na redação. Um argumento bom para sua redação? Continua assistindo esse vídeo que você não vai se arrepender. Lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo. Vamos entender então o que é etnocentrismo. Esse termo ele surge justamente a partir do contato de diferentes culturas. Como assim? Isso mesmo. A partir do momento em que uma cultura, em que um povo se depara com outro que é diferente, é que surge essa questão etnocêntrica. Justamente porque a partir desse contato, a partir dessa diferença, e quando essa cultura depara com outra e se imagina e se pensa como certo ou como superior, ou como melhor do que o outro, aí vem o etnocentrismo. Logo, a partir do momento em que os valores, a questão da moral, a questão dos costumes daquela cultura vai acabar sendo justamente o modelo, o molde para aquelas pessoas, e a partir do momento de se encarar o diferente de uma forma negativa, é que o etnocentrismo surge, dando margem, inclusive, para questões de preconceito, para questões de hierarquias, para erros de superficialidade, porque a partir do momento que você se depara com o diferente e encara aquilo como errado, você vê de forma superficial o que o outro representa, o que a outra cultura e o outro povo representa. Quando você pensa em etnocentrismo, qual que é aí a matéria, qual que é o momento histórico que você pensa logo de cara? Na maioria das vezes, as pessoas pensam no século XIX, no imperialismo, nas teorias racistas, que colocavam então diferentes povos e lugares como inferiores, principalmente se tratando do continente europeu. Tem, é claro, outras questões, mas principalmente o continente europeu frente aos continentes africano e asiático, por exemplo. Aqui no canal, inclusive, a gente já tem vídeo sobre imperialismo, 2 vídeos sobre imperialismo na África e na Ásia, tem sobre imperialismo nos Estados Unidos, enfim. Mas aí é que tá, o etnocentrismo é muito mais antigo do que essas teorias racistas e racistas, né? Justamente porque essa questão do tratar o diferente como inferior, ela vem lá desde a antiguidade. O ser humano, desde o momento em que entra em contato com outros povos, civilizações e culturas, já começa aí um certo estranhamento e até mesmo essa questão etnocêntrica. Quer exemplos? A gente sempre estuda na antiguidade que já existia o escravismo, não é isso? Só que quando a gente vai estudar o escravismo na antiguidade, geralmente as pessoas que eram escravizadas, quem eram? Eram por causa da cor da pele, por exemplo, que nem o escravismo moderno? Não, era por causa justamente de serem estrangeiros, de serem diferentes de outras culturas. Então isso já é uma prática etnocêntrica. A partir do momento que você se depara com o diferente e escraviza esse diferente por considerá-lo inferior ou até mesmo selvagem, essas atitudes lá da antiguidade já são etnocêntricas. Por isso, não é uma exclusividade aí do imperialismo do século XIX. Agora, se a gente pensar no auge do etnocentrismo, digamos assim, nesses momentos históricos como um todo, a gente coloca desde o século XV até o XIX como um certo auge. Olha só quanto tempo! E até hoje o etnocentrismo atrapalha bastante. Mas por que eu digo a partir do XV até o XIX? Bom, um dos maiores exemplos que a prova usa com relação ao etnocentrismo é o processo de colonização. É um exemplo
muito forte, justamente porque o continente europeu, a partir das chamadas expansões marítimas, e aqui no canal, gente, tem todos esses assuntos, tá? Se vocês quiserem estudar mais profundamente, mas a partir da expansão marítima, da chegada ao chamado Novo Mundo, né, que é o continente americano, se deparam com os nativos. E os nativos tinham um processo cultural, têm um processo cultural muito diferente, né? São povos muito distintos se a gente comparar com a questão do continente europeu. E aí o que acontece? Quando eles chegam aqui, eles se deparam com essas diferenças e já encaram aí de uma forma etnocêntrica, ou melhor dizendo, eurocêntrica. Porque quando a gente usa a palavra eurocêntrica, né, colocar o continente europeu, é justamente porque grande parte dessas questões que a gente estuda do etnocentrismo vem, né, da questão do continente europeu frente a outras culturas. Não é claro, o todo, mas é uma grande parte. Então, muitas das vezes a gente escuta essa palavra eurocentrismo, né? Já inclusive apareceu em prova justamente por isso. E como é que os europeus vão tratar os nativos, né? Vão tratar os diferentes como pecadores, como preguiçosos, como não realizam as atividades de uma forma certa, não usam roupas, enfim, selvagens. Muitos, inclusive, existem textos que comparam, né, os nativos com árvores, com a natureza, como se nem fossem seres humanos. Então, é um nível ali de se colocar como superior, muitas das vezes nem encarando o outro como ser humano, e somente ele como um ser humano superior, civilizado, que fala a língua certa, que tem os costumes certos, que tem a religião certa. E aí o que acontece? Genocídios, mortes, guerras e também imposição da cultura de uma forma extremamente violenta. Se a gente parar para pensar na catequese, não sei se vocês já pararam para pensar no quanto a catequese é violenta e etnocêntrica. Porque você vira para o outro e fala assim, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga as questões divinas é errada. E se você não enxerga da mesma forma que eu enxergo, você vai para o inferno, você é um pecador, você não serve de nada. Então a catequese é sim também uma forma de violência, justamente por isso, por encarar a questão religiosa certa e a questão religiosa errada. O etnocentrismo no continente americano, frente a esse processo colonizatório, foi tão violento, tão destrutivo, que inúmeras culturas desapareceram. E já parou para pensar o quanto também é violento nós mesmos colocarmos todas essas nações, né, em um lugar só, como se fossem uma só, todas essas etnias, todas essas populações de nativos que estavam aqui no continente americano, como índios. A própria palavra índio, já discuti isso aqui no vídeo sobre povos indígenas no Brasil, a própria palavra já carrega um preconceito muito forte, já carrega justamente uma unidade que não existe. Ó, para você ter uma ideia, já caiu uma questão no Enem, eu também vou deixar aqui que eu já corrigi essa questão, mas eu vou trazer um trecho para vocês terem uma noção de quanto é forte esse etnocentrismo frente a essas populações nativas que estavam no continente americano. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Esse trecho do Pero Magalhães Gandolfo já deixa bem claro a postura e a visão dos europeus frente a esses povos nativos. Se não é do jeito exato que eles vivem, logo não é bom, não presta, é selvagem. Por isso essa questão de FLR, nem fé, nem lei, nem rei. Bom, eles tinham a própria fé, tinham sim as suas próprias regras, seus próprios costumes, sua própria cultura e tinham sim lideranças. Mas se não era exatamente do jeito que eles enxergavam o mundo, logo não funcionava.
Isso então é um exemplo perfeito do que é o etnocentrismo. Assim, justamente a diferença acaba se tornando um pretexto para a dominação. E dessa forma, os europeus utilizaram desde o século XV no processo colonizatório até século XIX no processo imperialista. Claro que eu estou dando exemplos, mas até hoje isso acontece bastante. Claro que eu estou dando exemplos europeus, mas não quer dizer que os próprios povos nativos na América também não realizassem essas questões etnocêntricas. Porém, os maiores exemplos com certeza têm essa conexão justamente por afetar continentes e povos como um todo, ainda mais em processos de dominação e violência. Tá gostando desse vídeo? Você gosta de ver sociologia também aqui no Historizando? Deixa seu like, se inscreve no canal, faz um comentário falando que tema de sociologia você quer ver por aqui, porque é muito importante para eu saber. Não pense você que a questão etnocêntrica está só localizada lá na antiguidade, ou na modernidade, ou no século XIX, porque aqui, ó, tá bem pertinho da gente, dá para sentir até o cheiro, tá? Outras características que são possíveis de se reconhecer em questões etnocêntricas é a xenofobia e o nacionalismo exacerbado. Já ouviu falar isso em algum lugar? Nós temos em vários lugares do planeta. Justamente quando você não aceita o estrangeiro, ou então quando você acha que a sua nação, o seu país, aquelas características e culturas em específico são melhores e superiores que outras, logo, dessa forma, você também está sendo etnocêntrico ou etnocêntrica. Então, ou aquela população, aquele país está sendo etnocêntrico, etnocêntrica. Por isso, dependendo da política que é realizada, dependendo das questões que são realizadas naquele local, o etnocentrismo tá ali também. Mais alguns exemplos na história para você identificar, principalmente quando você fala aí dessa questão do nacionalismo exacerbado. Catarina II da Rússia promovendo uma russificação de algumas regiões eslavas, de algumas regiões ali próximas e que pertenciam ao Império Russo, acabando aí com inúmeras questões culturais e de costumes, impondo a cultura e até mesmo a língua russa em várias regiões. E um dos maiores exemplos e mais conhecidos exemplos é sim do nazismo e do extermínio de milhares e milhares de judeus, ciganos, tudo isso com uma visão etnocêntrica de que os arianos, de que os alemães, de que os germânicos eram melhores, superiores, consequentemente os outros precisariam ser eliminados. Etnocentrismo puro com vários outros ingredientes como violência, ignorância, entre vários outros. Mas não pense você que é tão simples de entender. Então o etnocentrismo é justamente quando a minha cultura é diferente do outro e acabou. Bom, na nossa atualidade, nós temos várias contradições acontecendo. Porque ao mesmo tempo que existe um discurso de globalização, de aldeia global, de unificar inúmeras questões, isso acaba sendo etnocêntrico. E se você protege muito e se você exagera nas questões tradicionais, também é etnocentrismo. Como assim? Se existe uma ideia, uma lógica de aldeia global, na verdade, se esses comportamentos cada vez se aproximam, ficam semelhantes, consequentemente você está priorizando algum tipo de comportamento, de cultura, de lógica. E que comportamento, cultura, lógica está sendo priorizada? Uma questão mercadológica, capitalista, ocidental. Assim, inúmeras culturas tradicionais acabam perdendo, acabam então deixando de existir justamente por essa lógica aí de aldeia global. E se você prioriza algumas questões culturais, logo você está sendo etnocêntrico. Você está falando que aquele tipo de comportamento é melhor. Ao mesmo tempo, muitos que defendem justamente essas questões tradicionais, essas culturas tradicionais, ou esses comportamentos, essa moral, essa lógica, dependendo da forma como se defende, dependendo do nível e do tipo de proteção dessas culturas, isso também acaba sendo etnocêntrico, porque acaba se tornando radical, acaba se tornando até mesmo violento. A questão maior aqui
é que a questão cultural e etnocêntrica, ela não envolve apenas questões racionais e intelectuais, mas envolve emoção, envolve afetividade, envolve história, envolve tradição. E aí, muitas das vezes, a mistura disso tudo gera conflitos. É só pensar nas questões religiosas, principalmente quando você se depara com culturas milenares e que se negam muitas das vezes a aderir questões mais modernas. Você conhece algum exemplo dessa questão tradicional que está levando aí a extremos? Bom, na atualidade a gente consegue enxergar, por exemplo, a questão do Talibã, que é um governo que acaba levando ao extremo a questão fundamentalista religiosa, justamente com essa pretensão de proteger essa cultura aí com relação às questões muçulmanas. E a gente sabe muito bem que muitas das vezes leva para o caráter da violência, leva para o caráter do extremo. Do outro lado, com a tal aldeia global e essa cultura ocidentalizada, muitas das vezes não aceita, por exemplo, as pessoas que são muçulmanas e não necessariamente estão a favor desse fundamentalismo, mas são encarados com preconceito, com xenofobia, entre outras coisas. E você conhece algum exemplo da atualidade em que a gente consiga enxergar isso? Por exemplo, de aldeia global que não aceita determinadas questões culturais e que acaba se tornando etnocêntrica? Ou de culturas tradicionais que acabam se tornando radicais justamente por não quererem sumir do mapa, mas ao mesmo tempo acabam também se tornando etnocêntricas? E você conhece qual é a alternativa do etnocentrismo? É chamado de relativismo cultural, que é algo inclusive muito difícil, porque é muito fácil falar, você está sendo isso, você está sendo aquilo, mas muitas das vezes os nossos olhares também são bastante etnocêntricos. Você já parou para pensar nisso? Porque é muito fácil aderir a um discurso que é baseado justamente nos nossos valores, na nossa cultura e como a gente foi criado. Então, o relativismo cultural, o encarar o diferente como diferente e respeitar essa diferença, não é tão fácil e simples assim. Inclusive, este vídeo foi baseado neste livrito aqui, ó, que eu recebi da editora Contexto, Dicionários de Conceitos Históricos. Achei aqui, ó, o etnocentrismo aqui. E aqui também fala de relativismo cultural. E aí eu quero saber, você topa um vídeo de relativismo cultural aqui no Historizando? Deixa aqui nos comentários. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, enfim, toda aquela coisa para você ajudar o Historizando a alcançar mais pessoas, a educação na internet a alcançar mais pessoas. Tem mais conteúdo para você no @HistorizandoTati. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui, pode me mandar mensagem por lá. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima! Principalmente quando você se declara...